Agora que você já aprendeu sobre as cores primárias, suas interações, vamos falar sobre as cores quentes e as cores frias. Estou aqui com a nossa apostila em mãos. Na página 25 você vai entender melhor o círculo de cores. Esse círculo de cores ele foi desenvolvido para ficar... Todos os meus cursos de micropigmentação agora gratuito aqui no YouTube. Isso mesmo, e com certificado. Tudo que eu lancei em todos esses anos de carreira agora estará disponível gratuitamente para você aqui no YouTube. E essa é apenas uma das aulas. Então já aproveita e compartilha com aquelas suas amigas que estão precisando se especializar ou precisando também de uma oportunidade. E tudo isso só está sendo possível por conta do Go Lips PMU Congress e do Go Grip. Não deixa de compartilhar e boas aulas para você. Ficar visualmente muito mais fácil você fazer esse entendimento sobre as cores. Hoje em dia muita gente utiliza esse nome, né? Essa característica para as cores, né? Ah, esse pigmento aqui é quente, esse pigmento aqui é frio, pigmento no sentido da tinta, né? Você vê muito profissional falando assim. Se você é nova na área, pode ser que um dia você já ouviu falar, ah, nessa cliente eu preciso utilizar um pigmento aquecido. Saibam que não é, já chegou esse tipo de pergunta para nós, quem é novo na área, tá certinho essa dúvida, né? Porque fala assim, ah, eu tenho que usar um pigmento aquecido. Automaticamente você vai falar, será que eu tenho que esquentar, literalmente, pôr no fogo, sei lá, no micro-ondas, fazer alguma coisa com o pigmento, daí sim ele vai ter uma melhor eficiência? Não é. Pigmento quente e pigmento frio é uma característica da percepção que essa cor causa quando nós olhamos para ela. Por exemplo, as cores quentes, você olhando aqui na nossa apostila, você vê que ela está nessa parte de cima do círculo e as cores frias estão aqui na parte de baixo do círculo. Então acompanhem na apostila que fica muito mais fácil vocês entenderem. A cor quente é aquela cor que quando nós olhamos para ela remete à alegria, ela remete ao verão, sol. Geralmente a cor quente ela deixa a gente para cima. Dependendo o contexto. A mesma cor quente, vamos dizer que é o vermelho, para você, ela arremeta a algo alegre, dependendo... Evolução rápida e reconhecimento na micropigmentação. Você precisa ver isso aqui. Porque tudo é para vocês. Um evento para todos. Eu, Andréia Casagrande, criei o Go Lips PMU Congress. Eu tenho certeza que vocês vão voltar para casa de vocês transformados. Venha comigo para o Go Lips PMU Congress. No contexto, ela também pode arremeter a alguma coisa como raiva, dependendo ódio, tristeza, mas são cores que despertam uma sensação mais extrema na gente, ou muita alegria, ou uma cor que desperta algo mais voltado para a raiva. E as cores quentes, geralmente, elas são as variações ali do vermelho, o amarelo, o laranja. Essas cores, na micropigmentação, são consideradas cores quentes. Então, quando você ouve alguma profissional falando, ó, para eu corrigir essa sobrancelha que está meio escura, meio azulada, eu preciso utilizar um pigmento mais aquecido. Voltando para lábios, o que você pode fazer? Ó, o nosso curso, o foco é que você aprenda a técnica de micropigmentação e execute corretamente, mas existem outros perfis de lábios, lábios com manchas, lábios escuros. Nós, no 2.0, a gente até fala que o lábio escuro, ele não chega nem a ser um procedimento, ele é quase um tratamento de clareamento. Por quê? Um lábio escuro, ele já tem aquela sua pigmentação própria do lábio, ou seja, manchas. Alguns casos é manchas, outros é o lábio superior, por exemplo, escuro, bem escuro, e o lábio de baixo, a parte de baixo do lábio é bem rosinha, bem claro. E nesse tipo de perfil, você tem que saber como aplicar a tinta. Trazendo para lábios, o que pode acontecer? Você ouve por aí que para fazer um lábio, você precisa utilizar um pigmento quente ou pigmento aquecido. Aí você vem no nosso círculo de cores, você vai falar... Praticamente eu posso utilizar tudo que está aqui para cima, tudo que está em cima da parte aqui, nessa parte de cima do círculo, eu posso utilizar para fazer um lábio, porque eu ouvi dizer que esse lábio tem que ser feito com pigmento aquecido. Porém, tem um detalhe.
No caso de lábios escuros, esse não é o assunto do curso, mas anotem aí que eu já vou dar essa dica para vocês. No caso de lábio escuro, você tem que utilizar um pigmento de base laranja, ou que contenha laranja na sua composição ali. Por quê? Se você, na sua cabeça, você pensar, fizer o raciocínio, que até tem lógica, mas na prática não funciona. Você falar assim, o vermelho está aqui no círculo de cores, ele é aquecido, então é um pigmento quente. Então eu vou pegar um pigmento vermelho, por exemplo, um vermelho assim, ou tem até fabricante que tem vermelho puro, né? Só tem um CI na fórmula, né? Só contém um tipo de vermelho. Vou aplicar naquele lábio que é escuro e já vai resolver. Aí que dá o problema. Por quê? O vermelho, com um lábio escuro, se você não fizer uma neutralização correta ou não utilizar um pigmento aquecido, que contenha, nesse caso, laranja na composição, corre o risco de você deixar ele mais escuro ainda, de você deixar ele arroxeado, porque a interação do vermelho com o lábio marrom, ele acaba formando um aspecto mais arroxeado e mais escuro. Então, no caso de tintas para lábios, se vocês um dia forem atender alguém que tem alguma mancha, que tenha um lábio um pouco mais escuro, eu sempre aconselho vocês fazerem um curso, porque vocês vão entender que não é só a aplicação da tinta, que no caso do lábio escuro ele tem outras características físicas no lábio, fissuras, ele é um pouco mais difícil de ser pigmentado, então tem a técnica de aplicação que também interfere. Eu aconselho, se vocês quiserem trabalhar com lábios escuros, procurar um curso que tenha essa técnica. Mas se um dia aparecer uma cliente que tem uma manchinha, que tem algum detalhe um pouco escurecido, o que a gente aconselha? É você já utilizar alguma tinta própria para lábios que contenha o laranja. Então, por isso que tem fabricantes que falam, o meu pigmento já é pronto para lábios, você não precisa fazer misturas. Essa é a diferença de trabalhar com tinta de tatuagem. A tinta de tatuagem ela é feita com um viés artístico. Então, se o fabricante faz uma tinta branca, é o branco. Se ele faz uma tinta vermelha, é o vermelho. Ele não está tão preocupado com essa degradação que o público da micropigmentação tanto se importa e faz parte da área. E as tintas de micropigmentação geralmente são já pensadas por micropigmentadores. A maioria dos fabricantes de tintas voltadas para micropigmentação são também micropigmentadores. Então eles já entendem o que o profissional busca. Então você vai fazer um lábio que é um pouco escurecido, já utiliza um vermelho que contém o laranja na sua fórmula. E você que agora já estudou o CI, já sabe a composição da tinta, na hora de você escolher, você vai bater o olho lá e vai saber qual cor melhor utilizar. E por outro lado, temos as cores frias, que também seguem a mesma lógica das cores quentes. Não quer dizer que você tenha que utilizar essa cor ou essa tinta gelada, que venha de uma geladeira, um refrigerador. É uma cor que arremete alguma sensação para nós quando olhamos. Então é uma cor mais sem vivacidade, é uma cor que lembra água, lembra gelo. E aqui na nossa apostila nós temos essa classificação, que são as cores frias, que fica, você olhando esse círculo, fica muito mais fácil você entender quando você ouvir assim, esse pigmento aqui ele é muito frio. Ou você da área da micropigmentação, que já estudou fototipos, já deve ter ouvido falar assim, aquela cliente ele tem a pele fria, o fototipo dela é alto, fototipo 5, fototipo 6, ou até o 4, dependendo, e a pessoa fala assim, essa é uma pele fria, então se ela é uma pele fria, eu tenho que utilizar um pigmento quente, um pigmento que seja mais puxado para o avermelhado do que eu colocar numa pele fria um pigmento frio, que daí a tendência é puxar para acinzentado, para arroxeado. Essa é a importância de você entender daí essa percepção das cores. Você já aprendeu sobre o produto, você já aprendeu sobre os CIs, os principais utilizados, você já entendeu o que tem naquela embalagem, como identificar as informações que o fabricante disponibiliza na embalagem, entendeu a interação entre as cores primárias, secundárias, o que forma cada uma. E agora, sobre as cores quentes e cores frias. Você sabendo sobre esses assuntos, fica muito mais fácil você trabalhar com o que você quiser. Existem outros assuntos, não teria como eu passar tudo aqui para vocês, porque essa área da colorimetria e pigmentologia é uma área que quanto mais você estuda, mais vai abrindo um leque, mais você vai entendendo realmente a interação
daquela tinta no organismo, como o fabricante faz as tintas, o porquê um fabricante tem uma linha tão maior, uma linha menor, você consegue entender muito mais fácil. Esse é um assunto que eu aconselho, se vocês gostam dessa área, se vocês trabalham até com outras áreas da micropigmentação, não só com lábios, como olhos, reconstrução mamária, cicatriz, camuflagem, sobrancelhas, estudem sobre as cores, porque a cor é a base de tudo para que vocês, todas as técnicas que vocês forem aplicar. Um exemplo, uma sobrancelha, você pode ter o design mais bonito que seja, o fio mais perfeito, mais fininho, mas se a cor ficar feia, a sua cliente não vai gostar. Pode estar com o desenho bom, o traçado bom, mas se a cor não ficar do que ela espera, não chegar no resultado que ela deseja, o seu trabalho foi em vão. Então eu aconselho vocês que são da área, busquem mais informação sobre a colorimetria e a pigmentologia. Nós temos o curso Go Colors, que eu estou até aqui com a camisa dele, eu que ministro o curso. Tem muito mais aula lá, tem outros assuntos pertinentes sobre a função exata de cada elemento que compõe a tinta, normas da Anvisa, tem a imagem de cada pó para você ter noção, a composição química. A gente fala sobre o CAS, que é o outro número que praticamente você não ouve nenhum curso de colorimetria e pigmentologia, que o pigmento, eu falei sobre o CIs, né, que é como se fosse o RG do pó, né, do pigmento, mas existe um outro número que é o CAS, que também é uma numeração que segue junto com esse pigmento, que dá outras informações que muitas vezes só o CI não dá. Então é um tema muito importante, eu aconselho vocês a sempre buscarem informação e caso vocês queiram, o nosso curso de pigmentologia e colorimetria sempre vai ter um desconto especial para quem já é nosso aluno. Eu agradeço pela participação no curso Go Lips On Start, espero que vocês colham muitos frutos através do trabalho de vocês e contem sempre com a gente.